SBAL Podcast. Realização: SBAL, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. AD Estúdio, solução em tecnologia. Olá a todos, eu sou a Kathleen Grala, bióloga, e estou aqui mais uma vez para um episódio do SBAL Podcasts, hoje com um convidado muito especial. Alguém que veio lá dos Estados Unidos, especialmente para o nosso Congresso Brasileiro de Arborização Urbana aqui em Maringá. O nosso querido professor Araújo, o engenheiro florestal Antônio José de Araújo, conhecido como professor Araújo. O professor Araújo, que presidiu a SBAL nos anos de 97 e 98, e foi o responsável pela internacionalização da SBAL a partir da sua relação com a ISA. Então, professor, eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouco da sua trajetória. Ok. Obrigado pela oportunidade, pelo convite para realizar esse podcast. Respondendo à sua pergunta, a minha trajetória na arborização urbana, eu posso dizer que tem algumas datas significativas. Em 1980, eu retornei dos Estados Unidos após o meu doutorado na Michigan State University, onde eu estudei ecologia de florestas e também genética de florestas. Ao chegar na Universidade Federal do Paraná, que é a minha instituição de origem, eu recebi da parte dos alunos de pós-graduação um pedido de ofertar um tópico especial no início, que depois se tornou uma disciplina regular, de arborização urbana. Eu entendi esta demanda, este pedido, me preparei, porque eu já tinha trazido comigo bastante material sobre arborização urbana. Michigan State University é um dos melhores programas, um dos mais antigos programas de arborização urbana nos Estados Unidos. Então eu preparei esta disciplina e ofertei. Eu acredito que foi a primeira vez no Brasil que houve a oferta de uma disciplina de arborização urbana no nível de pós-graduação. O senhor foi um pioneiro, então, professor Araújo? Eu acredito que foi uma oferta pioneira e que teve esse pedido, veio dos próprios alunos. E então, os meus primeiros alunos foram Miguel Milano, que as pessoas conhecem, Daniela Biondi, que está aqui. Que hoje fez um belo trabalho aqui. Científico. Foram os dois primeiros orientados. E Milano fez o inventário da arborização urbana de Curitiba e Daniela fez o inventário da arborização urbana de Recife. Deixou bons frutos, então, professor? Sim, bons frutos. E foram os primeiros inventários realizados no Brasil com uma metodologia científica que nós nos baseamos na metodologia americana, nos autores americanos. Mais um trabalho pioneiro. Também. E vieram outros alunos. Eu passei então a orientar dentro do programa de mestrado, doutorado da Federal do Paraná, também orientação direta para teses e dissertações na área de arborização urbana. Assim foi o início. Isto a partir de 1980. Em 1990, eu recebi um convite da mesma universidade, da Michigan State University, para ir como professor visitante. Recebi uma bolsa de pós-doutorado e
tive, então, a oportunidade de trabalhar com o Dr. Jim Kielbasa, James Kielbasa, famoso. né, famoso aqui no Brasil, e que é realmente, da parte americana, o nosso pioneiro, A nossa referência, o nosso padrinho, digamos assim. Eu considero ele o padrinho da arborização urbana nesta ponte internacional com outros países, especialmente os Estados Unidos. Então, lá eu trabalhei com o Dr. Kielbasa no Inventário Nacional das Florestas Urbanas Americanas. Olha que trabalho importante. Então, e junto comigo foi toda a família, e a minha esposa se tornou aluna de mestrado também do Dr. Kielbasa. Então, motivou a família. Então, eu concluí o meu pós-doutorado em 93, e a minha esposa concluiu o mestrado em 94. Eu acredito que ela também foi uma pioneira, porque não havia mestrado em arborização urbana no Brasil na época. Então, inclusive, esse foi um argumento para o CNPq conceder uma bolsa, porque não havia, e ela pediu especificamente para a arborização urbana. Então, ela terminou em 94. Então, lembre que a SBAL foi fundada em 92, 1992. Né? Eu já estava envolvido com arborização desde 80. Né? Eu sabia desse movimento que a Maria do Carmo e outros pioneiros estavam fazendo para criar a sociedade. Mas eu não pude participar da fundação. Eu estava lá em Michigan, nos Estados Unidos, em 92. Mas me mandaram a notícia. E eu imediatamente falei com o Dr. Kielbasa, porque na época ele tinha se tornado presidente eleito da ISA. Lá, presidente eleito é um cargo de 1 ano, e depois desse ano se torna presidente para valer, né, com um mandato de presidente. Ele disse, mas que bom, que bom. Eu disse, mas o senhor pode nos ajudar? Ele disse, posso. Ajudar no quê? Então, não seria interessante uma ligação entre o Brasil e os Estados Unidos? Né? Aqui vocês têm eles chamam lá de ISA, International Society of Arboriculture. Aqui no Brasil a gente chama de ISA. Ele disse, sim, vamos começar a conversar. Então ele se empenhou para essa ligação da SBAL, recém-fundada SBAL, com a ISA. Um dos primeiros ideias que ele teve, vamos convidar o presidente. Eu disse, é uma senhora, é a presidente. Ele disse, não, vamos convidar para a nossa próxima reunião. E assim Maria do Carmo foi para os Estados Unidos participar de uma reunião anual, congresso deles, né? Ela sempre muito pronta, né, professora Muito pronta, preparou uma palestra. Aí depois dela participar, surgiu a ideia, não, vamos publicar como um artigo na revista da ISA. Né? Aí nós ajudamos, o Dr. Kielbasa e eu, ajudamos a formatar, né? E foi publicado, está lá na revista. O primeiro trabalho aqui, relatando a situação no Brasil, publicado nessa revista internacional da ISA. Outro pioneirismo. Exatamente. No caso aí foi da Maria do Carmo. Né? Então, bom, aí veja que a ideia era ligar a SBAL com a ISA, né? Na forma de a SBAL se tornar um capítulo, porque todas as sociedades, né, fora dos Estados Unidos ou fora da sede central, eles chamam de capítulos. E lá tem em cada estado, e tem também em vários. Naquela época não tinha em muitos países, tinha em alguns poucos países. Então o Brasil se tornou um capítulo da ISA e levou 3 anos de conversa, levou 3 anos de preparação.
Então, em 94, no Congresso Brasileiro de Arborização Urbana em São Luís, eu e ele viemos por conta própria nossa. Eu acho que ele foi convidado, ele recebeu o convite da organização do evento. Eu vim por minha conta própria para traduzir a palestra dele. Então ele falou sobre justamente o nosso projeto de inventário da arborização urbana nos Estados Unidos. E também eu preparei, então, o primeiro estatuto, né? O primeiro, como é que chama? Eu acho que é estatuto, né? Eles chamam de bylaws. O estatuto desse capítulo, para discutir com os colegas aqui. Aí aprovou e tudo, ele levou a versão final. E isso em 94. Aí em 95 foi aprovado. Então levou aí uns 3 anos de muito esforço de todo conversa mundo para acertar, porque eles têm certas exigências e o pessoal aqui tinha que entender essas exigências e atender aqueles requisitos, né? Então, com a oficialização dessa relação, né, aí começou a haver um intercâmbio, né? Então, isso foi em 95, que foi oficializada a SBAL como capítulo da ISA. Aí, nesse grande conquista, né, professor? Grande conquista. Esforços, dedicação. Aí, logo em seguida, eu fui eleito presidente, né, da SBAL. Nos anos de 97, como você anunciou, 97 e 98, durante 2 anos. E nós, nesses 2 anos, promovemos um esforço planejado de internacionalização, né? O que é essa internacionalização? É o intercâmbio, a troca de informações, a troca de projetos e, enfim, o levantamento do que é prioritário, né? No caso, para o Brasil. Eles sabem perfeitamente o que é prioritário para eles, porque eles têm 100 anos. Na época tinham 80, cerca de 80 anos. Então, trouxeram o know-how de lá para aplicar aqui no Brasil. Exatamente. Aí, na minha presidência, nós fizemos um evento em Belo Horizonte, né, apoiado pela CEMIG, o meu vice-presidente, o Enio, né, muito bem relacionado dentro da CEMIG. E também com o apoio financeiro, né, da CEMIG, nós trouxemos, então, novamente o Dr. Kilbasso, que falou sobre a arborização no mundo, né, a visão, o panorama, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Ele é uma pessoa que, né, viajou muito e sabia abordar esse tema. E também, trocando ideia com eles, eu falei, olha, vocês aqui nos Estados Unidos têm a certificação de arboristas. No Brasil, veja, eu estou falando de 26 anos atrás. Né? Nem se pensava nisso. Nem se pensava, nem se sabia o que era a certificação de arborista. Eles, então vamos convidar o fulano de tal, que é o presidente, o chairman que comanda a certificação. E trouxemos essa pessoa, né? Eu também disse, olha, essa questão de a árvore ter um valor econômico, né? Avaliar o valor econômico de uma árvore para fins de planejamento urbano, para fins de orçamento das prefeituras, né? Para fins de indenização quando uma árvore é danificada. Existe, né, uma metodologia lá que nos Estados Unidos já existia há décadas e aqui não era conhecida. Então, vamos levar alguém para falar sobre avaliação monetária. Ele disse, tá bom, vamos pegar um dos que escreveu o guia, o manual para fazer esta avaliação lá nos Estados Unidos. E assim foi. O senhor foi trazendo as principais referências e promovendo os avanços aqui. Exatamente. Em todas essas questões. Exatamente. Então, em Belo Horizonte, né, além do presidente, que era ele,
veio uma pessoa para falar da certificação, veio outro para falar sobre avaliação monetária e também outros temas, como avaliação da condição de uma árvore urbana. Existe uma metodologia que não era usada no Brasil. Hoje está publicada na revista da SBAL, inclusive. Sim, né? se falou sobre Mas isso hoje. teve uma apresentação de um trabalho sobre isso. Avaliação da percepção e atitudes em relação à arborização urbana, que era a tese da minha esposa. Ela estudou no mestrado dela 3 metodologias de avaliação de atitudes, percepções, comportamentos em relação à arborização urbana. Então, ela apresentou isso. A sua família imbuída em trazer muitos avanços para cá. Ela apresentou um trabalho sobre isso, a metodologia dela, né? E também, em Belo Horizonte ainda, um trabalho sobre avaliação de árvores de risco. Hoje, né, é amplamente discutido, mas isso eu estou falando de 26 anos atrás. Foi o primeiro paper, o primeiro trabalho sobre avaliação de árvores de risco. Algo muito inovador. Na época, sim, né? Bom, aí em Porto Alegre, lá na sua terra, lá, né, na nossa no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, com a ajuda da Maria do Carmo, do Flávio Barcelos, do André Puente, toda a equipe, né? Foi feito o congresso do ano seguinte, em 1998, né? Aí a gente foi além, né? Nós trouxemos o presidente da ISA na época e trouxemos 2 ex-presidentes. O Quilbasso novamente. O Quilbasso gostou muito do Brasil e contribuiu muito com o Brasil. Muito, né? E também o Richard Harris. Richard Harris é um grande nome da arborização urbana. Ele escreveu o livro Arboriculture, que é uma bíblia, é o melhor livro sobre arboricultura, né? Não foi traduzido para o português, mas está disponível em inglês. Ele é autor desse livro. E também, ele foi presidente da ISA também. Tinha sido presidente anos anteriores. E trouxemos também o Robert Miller, autor do outro livro. São 2 livros importantíssimos na arborização urbana, Arboriculture e Urban Forestry. Urban Forestry, o autor é o Robert Miller. Então nós tivemos assim uma riqueza de contribuições, né? Eles todos amigos, ícones, exatamente. Eles amigos, se conhecendo e impressionados com essa vontade, esse desejo do Brasil, né, de avançar rápido, né? E dedicadíssimo a isso, né? Trazendo tantas contribuições importantes. E ainda em Porto Alegre, né? Eu participava lá dos congressos anuais da ISA, e sempre no congresso da ISA tem a escalada, né? A competição de escalada, que é uma coisa tradicional e antiga. E aqui no Brasil, nenhuma reunião, nenhum congresso até então tinha se discutido a questão da escalada. Então, falei com o Dr. Quilbasso, ele disse, vocês pagam? Não, claro, os organizadores, Porto Alegre vai bancar. Ele disse, que tal o campeão de escalada de Michigan? Eu disse, não, tá ótimo. E veio... O que houvesse de ponta vinha para o Brasil. E aí o campeão veio e fez uma demonstração lá. O congresso foi na PUC, do Rio Grande do Sul, e ali do lado, nos jardins da PUC, ele fez demonstrações lá de escalada. Então, todas essas entre aspas, novidades, né, na época, algumas frutificaram rapidamente, outras levaram tempo. Por exemplo, a escalada, agora nós estamos comemorando o 15º campeonato de escalada. Foi a comemoração dos 15 anos do... 15 anos. Então, do campeonato. Isso aqui eu estou falando de 26 anos atrás. Então, levou um tempo até para amadurecer. O pessoal foi para lá, para, né, assistir, participar dos congressos. O Pedro aí também teve uma boa participação, fundamental participação. E os outros presidentes que buscaram e deram continuidade, porque eu
né, mandato de 2 anos. Mas Então, 2 anos com profundo contribuição. um start, né? Um start que foi levado à frente pelos presidentes subsequentes. Né? Então é isso que eu chamo de internacionalização da SBAL. Então eu posso definir a internacionalização da SBAL como este fomento, né? Esse start da discussão, da pesquisa e também do ensino, né? Dos temas mais relevantes da arborização para um avanço da nossa arborização brasileira. De práticas que fizeram a diferença depois, né, para a vida de um país, né? Então, esse aí é um retrospecto. E como o senhor se sente, professor, em relação ao senhor olhar para trás e ver todas essas coisas que houve um esforço grande de um grupo pequeno inicialmente, né? Que fez esse esforço enorme para qualificar. O que o senhor vê, os resultados desse esforço, e hoje, como o senhor vê a SBAL, né, o papel da SBAL nesse trabalho que o senhor deu o pontapé inicial? Eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, porque realmente, 26 anos depois, a SBAL já está com 31, né? 31 esse ano. Mas eu estou falando de 97, 98, né? Onde a gente esforçou nesses pontos. Eu vejo eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, porque é indiscutível o avanço que houve. Então a SBAL promoveu, né, esse avanço nas universidades, com a criação de disciplinas de arborização, né? Eu, na época, também era professor da Federal do Paraná, depois me tornei professor da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, em Irati, e lá nós criamos, né, a disciplina de arborização urbana há muitos anos, né? Uns 20 anos atrás. E, inclusive, em Irati, hoje tínhamos uma discussão aí sobre a questão de arborização ser optativa ou obrigatória. Sim. Lá no nosso currículo, a arborização urbana é obrigatória. É obrigatório. Né? Então, o aluno começa com paisagismo, parques e jardins. É a primeira, é obrigatória. Aí, depois disso, ele faz arborização urbana obrigatória. Aí tem algumas outras optativas, ecologia urbana, gestão da arborização urbana. Então, se ele se interessa, ele faz outras disciplinas optativas, né? Que vão agregar tudo isso. Vão aprofundar, né? Então, a obrigatória dá um início, né, de uma discussão que pode ser aprofundada em disciplinas optativas subsequentes, né? Então, a pesquisa, hoje também, no nosso congresso aqui, estávamos vendo a quantidade de trabalhos publicados. Memorável. Né? Então, houve assim um avanço muito importante. Eu acompanho a arborização, né, urbana nos Estados Unidos. Eu posso dizer que nós avançamos significativamente e estamos fazendo aqui trabalhos de qualidade, trabalhos, né, que não deixam a desejar. Eles lá têm alguns problemas diferentes e eles focam nos problemas, né, deles. E nós aqui precisamos também focar nos nossos problemas ligados aí com a nossa realidade social, econômica, cultural, porque tudo isso tem um impacto na arborização, na gestão dessa arborização. Sem dúvida, na qualidade de vida das pessoas. Na qualidade de vida. Professor, mas foi uma satisfação conversar com o senhor, ouvir essa história maravilhosa de todos esses avanços, nos deixa muito mais animados, né? Saber
que um dia já se passaram situações em que pessoas se dedicaram, se esforçaram e que hoje, né, os frutos estão aí gerados em belas árvores plantadas há mais de 20 anos atrás, né? Sim, há 30 sim. anos pela Isbal. Sim. Eu já estamos, acho que finalizando, eu gostaria de fazer uma menção especial ao trabalho do Sérgio Chaves. Sem dúvida. Né? Ele é o 11º presidente e ele nessa gestão de 3 anos, durante uma época difícil que foi a pandemia e a restrição das pessoas se encontrarem, né? Ele realizou um trabalho fabuloso. Sim, né? Então, verdade. Vamos deixar registrado que, né, o Sérgio Chaves deu um avanço, né, muito grande. Fazendo a boa política da arborização, né, integrando todo mundo. Exatamente. Não só, né, dentro da comunidade da arborização, mas também com o mundo político, com o mundo da gestão, com as prefeituras, com a realização dos fóruns, com a realização desses... Me parece que ele realizou 60... assim me informaram, 60 eventos em 3 anos. Sim. Isso aí ninguém fez antes. Ele é incansável. Né, então merece um aplauso, merece a nossa gratidão. Né? E agora vai mudar a presidência, né? A Ana Lícia vai assumir. E a gente tem que vem com também muita deixar energia. assim o nosso sentimento de esperança de que, né, o avanço continuará e que e se depender de nós, depender dos membros da Isbal, dos participantes, os nossos sêniors, nós vamos que são nossas apoiá-la para que o avanço continue. Que ótimo, professor. Muito importante a sua fala, a sua referência, nosso presidente Sérgio Chaves, que faz esse esforço pessoal. Ele é um dos idealizadores de trabalhos como esse podcast Isbal, que é exatamente para deixar esses registros, essas memórias, né, das pessoas que, assim como o senhor, fizeram e contribuíram para que hoje nós pudéssemos desfrutar de avanços, né, nas nossas cidades. Sim. Então, com isso, eu quero agradecer. Quero lhe desejar uma boa estadia no Brasil aqui, que o senhor deve estar voltando em breve para sua terra. Hoje mesmo sua nova eu já vou para Curitiba e de lá volto aos Estados Unidos. E que bom que o senhor retornou aqui num momento importante como o Congresso Brasileiro de Arborização, vendo tantos temas importantes sendo debatidos, né, professor? Sim. Trazendo, às vezes, as nossas angústias, ansiedades, mas especialmente os avanços. Isso. E o senhor é uma testemunha ocular, né, desses avanços, o nosso pioneiro nesse trabalho. Sim, sim. Isso, e me deixa muito feliz ser esta testemunha e ter, né, lá atrás contribuído um pouquinho, né, com esse start, com essa evolução que nós tivemos. E hoje, nesse podcast, a gente pôde conhecer um pouco da trajetória desse grandioso profissional, que foi modesto em dizer que contribuiu um pouquinho. A internacionalização desse trabalho é um trabalho memorável e grandioso. Professor, muito obrigado por sua contribuição. Okay. E desejamos que o senhor continue apoiando, acompanhando e dando todo o suporte, já que continua sendo parte da Isbal, na Isbal Sênior, né? Sim. No Conselho dos Sêniors da Isbal. Sim, sim. Conselho dos Exatamente. Então, nós conversamos com o professor Araújo, que veio trazer um pouco da história desses 31 anos agora da Isbal e a sua contribuição para a internacionalização. Com isso, então, eu me despeço e espero ver vocês todos nos próximos episódios, que tem muita coisa boa vindo por aí ainda. Até mais! Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Há 30 anos, patrimônio do Brasil.